Olá pessoal, por último, não menos importante, como não podia deixar, né, não podia faltar uma questão sobre crase, que é a questão 20. Vamos lá? Diz assim: assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está em conformidade com a norma padrão. Então, quer dizer, onde está correto, né? A alternativa A diz assim: o tabagismo já foi comparado a uma epidemia. Por que que isso está errado? Está errado pelo seguinte, pessoal, pensem comigo. A crase é a soma da preposição a com o artigo definido a. Quando eu uso um artigo indefinido antes de um a, quer dizer que eu não estou usando o quê? O artigo definido. Então, existe a regra, né? Se você quiser decorar a regra, que você não vai usar a crase antes do artigo indefinido, mas você também pode pensar o porquê que você não usa a crase antes do artigo indefinido. Você não usa a crase antes do artigo indefinido, por quê? Porque se você usa o indefinido, você não usa o definido. E a crase é justamente a junção. Crase quer dizer junção, né? Junção da preposição a com o artigo definido a. Se você usa o indefinido, você não usa o definido. E ponto final. Outra forma de olhar aí é o seguinte: sempre que você substituir a crase, sempre que você quiser confirmar se tem crase ou não, lembrando que a crase sempre vem antes de palavra feminina, né? Então, substituir a palavra feminina, que no caso é epidemia aí, por uma palavra masculina, tá? Pode ser qualquer palavra masculina que dê mais ou menos o sentido, tá? Não precisa ter um sentido idêntico, sinônimo, não precisa, tá? Então vamos pensar assim: o tabagismo já foi comparado a no caso, né, a um problema. Você nunca vai falar já foi comparado ao um problema. Então sempre que você não puder substituir, né, quando você substituir a palavra feminina por uma masculina e você nunca puder substituir por ao, quer dizer que não vai ter crase. Quer ver? Olha a próxima. Hoje, fumar não está associado a sinal de status. Nesse caso, nem pensar, né? Porque sinal é uma palavra masculina, certo? Então, se você fosse colocar um artigo aí, ia ser ao sinal de status, né? Sinal é uma palavra masculina, tá fora de cogitação. Muitos jovens, então a C também, a B tá fora. A C, muitos jovens passavam a fumar copiando os artistas. Então, pessoal, antes do verbo, você não coloca crase, por quê? Porque antes do verbo, você pode colocar a preposição a, né? Passavam a fumar, você pode colocar, mas você não vai colocar o artigo a. E se a crase é a junção necessária de uma preposição com o artigo, então, se antes do verbo você não usa artigo, você não vai ter crase antes do verbo, né? Você nunca vai falar assim: a fumar é bom, a fumar é ruim. Você vai falar fumar é ruim. Você não usa o artigo antes do verbo fumar. Então você não vai ter crase, porque você não vai ter a junção da preposição com o artigo. Só nos resta a alternativa correta, que é a alternativa D, que diz assim: o garoto levou o cigarro à boca pela primeira vez. Então olha só, para a gente fazer aquele teste, eu vou substituir a palavra boca por uma palavra masculina, por aí, pulmão, né? Por mais que fique estranha a frase, não importa, importa a questão sintática aí. Então como eu falaria? Eu falaria assim: o garoto levou o cigarro ao pulmão pela primeira vez. Você percebe que quando eu substituo a palavra boca pela palavra pulmão, que é uma palavra masculina, esse a do boca, né, vira ao. Então aí, nesse caso, eu tenho crase. Então olha lá a alternativa: o garoto levou o cigarro à boca pela primeira vez. Quem leva o cigarro a algum lugar, e a antes da boca tem o artigo definido a. Por isso, alternativa D, a alternativa correta. Beleza, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado pela atenção e bons estudos.